Após o prefácio, Freud começa então a escrever o caso clínico. Então, é dividido o caso Dora em 3 capítulos. O primeiro é o quadro clínico que nós vamos ler agora. E ele começa dizendo: após haver demonstrado na interpretação dos sonhos, publicada em 1900, que os sonhos em geral são interpretáveis e que, uma vez completada a interpretação, eles podem ser substituídos por pensamentos formados impecavelmente, inseríveis em lugar conhecido dentro do contexto psíquico. Nas páginas seguintes, eu gostaria de fornecer um exemplo da única utilização prática que a arte de interpretar sonhos parece admitir. Já expus em meu livro, e a nota de rodapé diz que é no capítulo 2 de A Interpretação de Sonhos, como vim a lidar com os problemas do sonho. Eles me apareceram no caminho quando eu me empenhava em curar psiconeuroses, através de um método particular de psicoterapia, no qual os doentes me relatavam, entre outros acontecimentos de sua vida psíquica, também os sonhos, que pareciam requerer inclusão na longa teia de conexões urdida entre o sintoma da doença e a ideia patogênica. Aprendi, então, como se deve traduzir a linguagem dos sonhos nas formas de expressão de nossa linguagem do pensamento, compreensíveis sem maior ajuda. Tal conhecimento, posso afirmar, é indispensável para o psicanalista, pois o sonho representa um dos caminhos pelos quais pode atingir a consciência o material psíquico que, em virtude da aversão que o seu conteúdo provoca, foi bloqueado da consciência, reprimido e assim tornado patogênico. O sonho é, resumidamente, um dos desvios para contornar a repressão. Isso ele coloca aqui em destaque. Desvios para contornar a repressão. Um dos principais meios da chamada forma indireta de representação na psique. Este fragmento da história do tratamento de uma garota histérica deve ilustrar como a interpretação dos sonhos intervém no trabalho da análise. E também me permitirá defender publicamente, pela primeira vez, numa extensão que impeça mal-entendidos, parte de meus pontos de vista a respeito dos processos psíquicos e das pré-condições orgânicas da histeria. Creio que já não preciso me desculpar pela extensão, tendo-se admitido que as enormes exigências que a histeria faz ao médico e investigador são satisfeitas apenas com o mais dedicado aprofundamento e não com o afetado menosprezo. Veja, Freud, ele se mostra, se apresenta para nós como um apaixonado, né? Apaixonado pelo que faz, apaixonado pelo psiquismo, que é um mistério, ainda é um mistério, né? Nós lidamos com hipóteses e vamos tateando, mas o psiquismo humano é um mistério. E Freud, ele está dizendo que, está demonstrando aqui para nós a paixão que ele tem em conhecer, em descobrir. Quando uma neurose, uma doença se apresenta, ele percebe então que existe o sintoma, né, manifesto, né, que aparece, que é o que aparece, que é o que é visto,
que é aquilo de que o paciente se queixa, mas existe algo, a raiz patogênica onde tudo começa. Mas que a repressão, ela escondeu a etiologia, por assim dizer, né? E o sonho é um desvio da repressão, que faz com que o conteúdo latente que está lá escondido, que não está manifesto, que não está dado a nós de maneira direta, ele apareça através do sonho, aquilo que está escondido. E ele já deixa aqui nessas suas primeiras comunicações que existe então uma lógica, que é a lógica psicanalítica básica da neurose, no caso aqui da histeria, o sintoma da doença e o que aqui ele está chamando logo nas primeiras linhas de ideia patogênica. Então, entre a ideia patogênica segue um fio até se tornar o sintoma manifesto. O paciente chega com esse sintoma, com a queixa, o que eu vim aqui para resolver isso. E existe uma linha que ele fala, uma forma particular de psicoterapia, ou seja, a técnica que Freud desenvolveu é para seguir essa linha até encontrar o quê? A ideia patogênica que liga esse sintoma. E ele diz que o sonho que dá um jeito de contornar a repressão, que é o que faz, que é o que mantém a ideia patogênica longe da nossa vista, longe da nossa percepção. O sonho ele faz com que essa ideia patogênica se manifeste, ainda que de forma disfarçada. Disfarçada pela narrativa que o sonho conta. O sonho é uma narrativa, ele conta lá uma historinha, às vezes absurdas, às vezes das formas que vem, mas conta uma historinha pra gente. Então essa é e lá na interpretação dos sonhos, ele vai explicar minuciosamente, aquele livrão de 700 páginas, minuciosamente como que uma ideia se transforma numa narrativa, que é o sonho. E qual que é a técnica da interpretação do sonho? De fazer esse caminho inverso, pegar essa historinha e fazer esse trabalho inverso para chegar qual que é a ideia, né, inconsciente que esse sonho está nos contando. Então, por isso que ele fala que o sonho é, de forma bem resumida, um dos desvios para contornar a tal da repressão. O que é a repressão? Pegar essa ideia e deixar ela escondidinha. E aí ele fala, aqui que eu acho muito interessante, essa última frase desse parágrafo, que tudo isso que eu li até agora é um parágrafo só, né? Nessa última frase, penúltima, ele diz: creio que já não preciso me desculpar pela extensão, ou seja, é um caso longo, de muitas páginas, mas ele não vai pedir desculpas porque escreveu tanto, porque ele fala que a gente admite já que as enormes exigências que a histeria faz ao médico e ao investigador são satisfeitas apenas, só tem um jeito de lidar com a histeria, com o mais dedicado aprofundamento, e não com afetado menosprezo. Isso aqui vamos tentar resolver com remédio. Vamos fazer uma técnica aqui para você parar de manifestar esse sintoma. Tem que se aprofundar. Se não se aprofundar, não adianta. Então, o psicanalista ele não pode ser preguiçoso. Ele tem que arregaçar as mangas. Não estou aqui com pressa de resolver seu problema. Não vou sair correndo. Não vou te dar técnicas. A gente vai se aprofundar no seu psiquismo. É essa a proposta de Freud, já aqui no início da construção da psicanálise. E aí ele justifica isso com uma citação poética, como ele adora,
né, arte, poesia. Ele diz, pois, abre aspas, não apenas arte e ciência, paciência também se requer. Então, o trabalho do psicanalista depende de muita paciência para desvendar o psiquismo, porque estamos lidando com resistência, estamos lidando com repressão. E a força da repressão, às vezes, é muito grande. E o trabalho do psicanalista é ir contra, como um barco navega no sentido contrário da correnteza. Então, sendo açoitado pelas ondas, ir contra as ondas da repressão é realmente um trabalho que requer muita paciência. E ele diz, né, no parágrafo seguinte aqui, oferecer primeiramente uma história clínica harmoniosa e sem lacunas significaria colocar o leitor, já de início, numa situação bem diferente da que foi a do observador médico. O que é informado pelos familiares do doente, no caso, pelo pai da garota de 18 anos, proporciona, em geral, um quadro não muito fiel do curso da enfermidade. É certo que depois inicia o tratamento com a solicitação de que o paciente me conte sua história e fale de sua doença. Mas o que então venho a saber ainda não basta para me orientar. Então, o trabalho aqui, né, feito aquela famosa anamnese que a gente aprende tanto na faculdade, buscar a história clínica, entender, né, desde quando aparece o sintoma, quando foi a primeira vez que você sentiu isso, quando foi a última, o que fez você me procurar, esse tipo de pergunta. Freud também trabalhava mais ou menos por um caminho desse, que é o caminho da lógica médica. Mas ele diz, apesar de fazer isso, isso não basta, não é suficiente para orientar o trabalho. Esse primeiro relato pode ser comparado a um rio não navegável, cujo leito é, num momento, obstruído por rochedos e, em outro, dividido e tornado raso por bancos de areia. Tenho de assombrar-me com os casos clínicos de histeria tão precisos e fluentes que os autores apresentam. Ou seja, né, quando a gente descreve um caso clínico para publicar um artigo, a gente deixa ele sempre mais bonito do que ele é, né, por mais real que a gente tente deixar. Então Freud fala, eu fico assustado, né, com esses casos bonitinhos, tem começo, meio e fim, porque na minha prática não é assim que acontece. Na realidade, os doentes são incapazes de fornecer tais relatos sobre si mesmos. Podem informar de modo suficiente e coerente sobre esse ou aquele período de sua vida, mas logo aparece outro período em que suas comunicações se empobrecem, deixando lacunas e enigmas, e ainda outras vezes deparamos com épocas inteiramente obscuras, sem o lume de qualquer informação aproveitável. Os nexos, mesmo aqueles ostensivos, estão geralmente partidos. A sequência de diversos eventos não é segura. Mesmo durante o relato, a paciente corrige repetidamente uma informação, uma data, para depois, após hesitar longamente, retornar à primeira versão. A incapacidade de os pacientes exporem de forma ordenada a sua história, na medida em que essa corresponde à história de sua doença, não é apenas algo característico da neurose. Vou parar aqui para ler uma nota de rodapé
um pouquinho longa. Ele diz assim, quando ele fala, não é algo apenas característico da neurose, ele diz, certa vez, um colega me enviou para tratamento psicoterapêutico a sua irmã, que segundo ele, havia anos fora tratada sem sucesso de uma histeria, dores e transtornos ao andar, eram sintomas dessa histeria. Essa breve informação parecia condizente com o diagnóstico. Na primeira sessão, fiz com que a paciente mesma narrasse a sua história. Quando essa narrativa se revelou profundamente clara e ordenada, não obstante a singularidade dos acontecimentos a que se referia, achei que o caso não podia ser uma histeria e logo iniciei um cuidadoso exame médico. O resultado foi o diagnóstico de uma TABS não muito avançada, que depois teve considerável melhora com injeções de mercúrio. Ou seja, bom, deixa eu continuar aqui antes de fazer um comentário. Mas possui também grande importância teórica. Essa incapacidade tem os seguintes fundamentos. Ele está falando de uma incapacidade dos pacientes contarem, relatarem a sua própria história, a história da sua doença, a história de sua queixa, com precisão, né? E agora ele vai falar pra gente o significado que tem essa imprecisão. Então, veja, tem fundamento essa imprecisão toda da história com o paciente. Por isso que eu sempre comento isso nos grupos, em supervisões, costumo sempre nos lembrar disso, que eu acho que é super importante não perder isso de vista. Não estamos trabalhando de Sherlock Holmes, e às vezes ouvindo longas narrativas nos atendimentos, principalmente quando estamos conhecendo um paciente nas primeiras sessões, ouvindo suas histórias, nós não estamos ali com a nossa lupa, o nosso chapéuzinho de investigador, querendo descobrir a sequência dos fatos, interrompe o paciente. Então, peraí, quem que foi primeiro? Não, aí depois veio o quê? A gente não está tão preocupado com isso, sabe? A gente não está preocupado em saber a veracidade. Não, peraí, mas ela está me falando isso, mas semana passada ela me contou outra coisa, as coisas não estão se encaixando. Não tem lógica isso que ela está falando. Não, peraí, tem alguma incongruência nessa história. Não é essa a nossa preocupação. Porque ele está dizendo que o problema na narração do paciente tem fundamento. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Primeiro, a doente, pelos motivos ainda não superados de timidez e pudor, discrição, quando outras pessoas devem ser consideradas, silencia consciente e propositadamente uma parte daquilo que sabe e que deveria contar. Esta seria a participação da insinceridade consciente. Então, primeiro, o paciente acabou de nos conhecer. A gente não pode ter expectativa. Eu acho que isso em qualquer nível de conversa, em qualquer nível de relação, que a pessoa de cara vai contar tudo exatamente como se lembra, como se recorda. Então, de forma consciente, o paciente deixa de contar algumas coisas. Mas esse não é o único motivo. Em segundo lugar, uma parte do seu conhecimento anamnésico, do qual o paciente dispõe habitualmente, é excluída durante o relato, sem que ela tenha a intenção de fazê-lo. Participação da insinceridade inconsciente. Então, parte do que ela deixa de contar, ela sabe, mas deixa de contar por causa de uma insinceridade consciente. Ela tem a intenção de não contar. Tá pensando, mas ali conscientemente ela pensa, vou pular essa parte. Ou vou mudar um pouquinho isso aqui, porque vai saber o que ele vai pensar. Agora,
Em segundo lugar, ele traz um outro fundamento, ele diz, existe uma insinceridade inconsciente. Ela sabe, ela conhece aquela parte, mas no momento do relato, sem se dar conta do porquê, ela deixa de contar, ou muda alguma coisa, ou inventa alguma coisa. Em terceiro lugar, vamos dar aqui um terceiro fundamento. Nunca faltam amnésias verdadeiras. Eu acho que isso aqui é algo que a gente não pode desconsiderar nunca. Nunca faltam amnésias verdadeiras. Lacunas de memória que envolvem não apenas lembranças antigas, mas também lembranças muito recentes. E paramnésias formadas secundariamente para preencher essas lacunas. E aqui ele faz outra nota de rodapé, curtinha. Amnésias e paramnésias se acham em relação complementar. Quando há grandes lacunas de memória, encontram-se poucas paramnésias. Inversamente, essas podem, à primeira vista, ocultar inteiramente a existência de amnésias. Ou seja, tem uma lacuna, algo de que não se lembra, uma amnésia. E às vezes essa amnésia é preenchida por uma invenção, uma memória falsa, né? Uma memória encobridora, que encobre algo que está faltando ali na própria memória. Então veja, as duas primeiras se tratam de coisas que a paciente se lembra, mas deixa de contar, primeiro por um motivo consciente, segundo por um motivo consciente, segundo por um motivo inconsciente. Ela não se dá conta que ela está deixando de contar ou está inventando algo ali. Mas em terceiro lugar, existe algo que é esquecimento mesmo, que a pessoa realmente nem sabe que ela está inventando, que ela não está lembrando. E aí ele continua. Quando os acontecimentos mesmos foram conservados na memória, o propósito subjacente às amnésias é alcançado, com a mesma segurança, pela remoção de um nexo. E o nexo é rompido da maneira mais segura pela alteração da sequência dos acontecimentos. Então, às vezes, existe uma mudança na sequência dos acontecimentos. Esta sempre se mostra um componente mais vulnerável do acervo da memória, o mais facilmente sujeito à repressão. Várias lembranças nós encontramos, por assim dizer, num primeiro estágio da repressão. Elas se apresentam tomadas pela dúvida. Algum tempo depois, essa dúvida seria substituída pelo esquecimento ou a lembrança equivocada. E aqui ele faz mais uma nota de rodapé. Se a exposição é acompanhada de dúvidas, uma regra tirada da experiência ensina que se deve desconsiderar inteiramente esse juízo daquele que narra. Se a exposição hesita entre duas versões, é mais provável que a primeira seja a correta e a segunda um produto da repressão. Então isso é interessante, né? Quando o paciente conta, aqui de acordo com Freud nesse momento, ele afirma que normalmente, não é claro que não é uma regra, como a maioria das coisas não são, normalmente, quando o paciente conta uma história e depois ele volta nessa história e conta uma outra versão, é possível que essa segunda versão seja já um produto da repressão. Primeira versão você entregou muito, vamos mudar um pouco aqui a história. Mas ao longo aqui da fala dele, ele vai explicar mais pra gente, vai ficar cada vez mais claro a função dessa repressão e dessas mudanças naquilo que é narrado. Ele diz, esse estado das lembranças relativas à história da doença é correlato necessário, e ele destaca, teoricamente requerido, dos sintomas da doença. Então, veja, a gente não fica só com o conteúdo, mas também com a forma em que o conteúdo é trazido.
Depois, no curso do tratamento, o paciente comunica o que reteve ou o que não lhe ocorreu, embora sempre o soubesse. Por isso a gente não fica de forma engessada, de forma estática, com aquilo que o paciente narra de início. Né? Por isso que não existem, por isso que a psicanálise, por isso que a paciência é falada no início. A gente não trabalha assim, você me contou isso, então já tenho que trazer soluções. Deixa eu pensar sobre esse caso, com 3 sessões. Muita coisa ainda vai aparecer, vai se refazer. Né? Vamos dar tempo, vamos ter paciência para aguardar o material que vai surgir. E ele diz, né? As paramnésias se mostram insustentáveis. As lacunas da lembrança são preenchidas. Então, calma. Apenas próximo ao fim do tratamento, pode-se enxergar uma história clínica coerente, compreensível e sem lacunas. Então, a gente não força nessa técnica psicanalítica desenvolvida até aqui, diferente do que Freud fazia no início do seu tratamento das histéricas. A gente não fica forçando para preencher lacunas. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? A gente não aperta mais a fronte do paciente. Não, mas o que aconteceu aqui entre essa parte e essa parte da história? Calma. Até o fim do tratamento isso surge. Se o objetivo prático do tratamento é remover todos os sintomas possíveis e substituí-los por pensamentos conscientes, podemos estabelecer como outro objetivo teórico a tarefa de curar todos os danos de memória do paciente. Aqui, Freud está sendo bastante otimista, né? Acredita que o trabalho de análise pode ir muito, mas depois, nós estamos aqui em 1905, a publicação desse texto, né? Depois ele vai percebendo, né, outras coisas, e a própria psicanálise, né? A psicanálise, o psicanalista não vai dar conta de tudo, né? Pensando que os tratamentos longos, nesse momento, que Freud, Melanie Klein, os psicanalistas clássicos, tratamento muito longo, era de 8 meses. Hoje a gente fala de pessoas em análise durante 20 anos. Mas por quê? Né? Também a gente está pensando em alguém que vinha todo dia ao consultório. A briga contra a resistência era maior, né? Então, muita coisa aqui era diferente. Mas mesmo nesse tipo de trabalho, de 6 vezes por semana, a gente tem uma visão de psiquismo ainda mais ampla, diferente do que Freud, aqui ainda em 1905. Mas que ele fala que tem uma tarefa, mas ele fala até, né, um objetivo, teoricamente, nós vamos conseguir curar todos os danos de memória do paciente. E ele tem aqui as 2 metas. A primeira, remover todos os sintomas. A segunda, curar todos os danos da memória, como se pudesse tornar tudo consciente. O paciente vai lembrar de tudo, todas as causas. E aí ele fala, termina o parágrafo dizendo, as 2 metas coincidem. Se uma é alcançada, também a outra é obtida. A mesma via conduz a ambas. Então a gente vai lembrar toda a história da doença, vai se lembrar de todas as causas. E por isso o sintoma vai desaparecer totalmente. A natureza das coisas que formam o material da psicanálise faz com que em nossas histórias clínicas tenhamos de dar a mesma atenção às condições puramente humanas e sociais dos pacientes que aos dados somáticos e sintomas patológicos. Olha que bonito, né? Essa percepção de Freud. Ele fala que devido à natureza das coisas, a natureza das coisas que formam o material psicanalítico,
num relato clínico, ele precisa não somente falar da etiologia, da história dos sintomas, mas também dar um contexto, né, das relações, da família, da história, dos relacionamentos do paciente, e não somente aos dados dos sintomas. Antes de tudo, nosso interesse se voltará para as relações familiares dos pacientes, e isso, como se verá adiante, não apenas com o propósito de investigar sua hereditariedade, mas para nós é muito importante compreender como esse paciente se relaciona. Então agora, nessa próxima parte do texto, Freud ele vai trazer uma descrição de como são as relações familiares da paciente, chamada aqui de Dora. Então essa primeira parte, Freud faz uma introdução do relato, por que eu vou escrever como eu vou escrever, e agora ele começa uma descrição das relações familiares de Dora. Vamos lá. O círculo familiar da paciente, uma jovem de 18 anos, compreendia os 2 genitores e um irmão. Irmão que era 1 ano e meio mais velho. A pessoa dominante era o pai, tanto por sua inteligência e seus traços de caráter, como pelas suas circunstâncias de vida, que forneceram um arcabouço para a infância e a história clínica da paciente. Na época em que iniciei o tratamento da moça, ele era um homem de mais de 45 anos, de energia e capacidade incomuns, um grande industrial e uma inconfortável situação econômica. A filha se ligava a ele com afeição especial, e o senso crítico nela precocemente despertado ofendeu-se mais ainda com alguns dos seus atos e peculiaridades. Essa afeição era também intensificada pelos muitos problemas sérios de saúde que ele vinha sofrendo desde que ela tinha 6 anos de idade. Então nós vemos que até aqui nós temos uma família que tem um pai, uma mãe e um irmão um pouco mais velho, e um pai que tem uma influência muito grande nessa família e, pelo que a gente está desconfiado aqui, na história clínica da paciente. E a filha tem, olha só que importante, uma afeição especial por esse pai. E ele fala algo interessante: o senso crítico, nela precocemente despertado, ofendeu-se mais ainda com alguns de seus atos e peculiaridades. Vamos ter em mente aqui, portanto, alguns conceitos, alguns textos de Freud recém-publicados. Podemos pensar que o recém-publicado Interpretação de Sonhos, que foi publicado cerca de 1 ano antes desse atendimento de Dora. Vamos pensar na ideia de Freud da infância, complexo de Édipo, como se dão as relações familiares, e também o romance familiar, a ideia que a criança cria de como são seus pais, e à medida que vai crescendo, descobre e se decepciona com eles. Essa afeição muito forte que Dora tinha com seu pai era também intensificada pelos muitos problemas sérios de saúde que ele vinha sofrendo desde que ela tinha 6 anos de idade. Naquele tempo, ele adoeceu de tuberculose e a família precisou mudar-se para uma pequena cidade de clima favorável, numa de nossas províncias do sul. Lá seus pulmões melhoraram rapidamente, mas devido às precauções necessárias, esse lugar, que designarei como B, continuou a ser ainda por uns 10 anos
o principal local de residência tanto dos pais como dos filhos. Quando estava bem, o pai se ausentava temporariamente, a fim de visitar suas fábricas. No alto verão, eles iam para uma estação de repouso nas montanhas. Quando a garota tinha cerca de 10 anos, um descolamento de retina obrigou o pai a um tratamento na escuridão e teve por resultado uma limitação permanente da vista. A enfermidade mais grave ocorreu uns 2 anos depois. Constituiu num ataque de confusão mental, seguido de paralisias e ligeiros transtornos psíquicos. Um amigo do doente, que ainda terá um papel na história, convenceu-o a vir até Viena com seu médico para consultar-me, tendo ele melhorado apenas um pouco. Por um momento, achei que talvez se tratasse de uma paralisia resultante da TABS, mas decidi-me pelo diagnóstico de uma afecção vascular difusa. E depois que ele admitiu determinada infecção contraída, antes do casamento, prescrevi um enérgico, tratamento antiluético, que fez regredirem todos os distúrbios ainda existentes. Foi graças a essa feliz intervenção, creio, que 4 anos depois ele me apresentou sua filha, que então se tornara claramente neurótica, e após mais 2 anos a confiou a mim para um tratamento psicoterapêutico. Então, 6 anos antes de Freud tratar Dora, Freud havia tratado o seu pai, mas de uma outra forma, por um outro tipo de tratamento médico. Naquele meio tempo, eu tinha conhecido em Viena uma irmã um pouco mais velha desse homem. Então veja que Freud tem uma relação com essa família, que evidenciava uma forma grave de psiconeurose, sem sintomas característicos da histeria. Após uma vida marcada por um casamento infeliz, essa mulher faleceu de um marasmo de evolução rápida, cujas manifestações não foram plenamente esclarecidas. Um irmão mais velho desse senhor, que certa vez conheci por acaso, era um solteirão hipocondríaco. A garota, que se tornou minha paciente aos 18 anos, Dora agora, vamos falar dela, sempre tivera a simpatia voltada para o lado paterno da família. E desde que adoecera, via como seu modelo a tia mencionada, a tia que morreu depois de um casamento infeliz. Também não havia dúvida para mim que tanto pelo talento e a precocidade intelectual, como pela predisposição à doença, ela pertencia à família do pai. A mãe não cheguei a conhecer. Pelo que me disseram, a garota e o pai, tive a imagem de uma mulher inculta, mas, sobretudo, pouco inteligente, que especialmente, após a doença do marido e o afastamento que se seguiu, concentrou todos os interesses nos cuidados domésticos, assim apresentando o quadro a que se pode chamar psicose de dona de casa. Sem compreensão pelos interesses mais vivazes dos filhos, ocupava-se o dia inteiro da limpeza e a conservação da casa, dos móveis e utensílios, de maneira tal que tornava quase impossível o uso e a fruição dos mesmos. Temos de situar essa condição, da qual frequentemente se acham indícios em donas de casas normais, junto às formas de compulsão à lavagem e ao asseio,
mas falta inteiramente a essas mulheres, como a mãe da nossa paciente, o reconhecimento da enfermidade. E assim, uma característica essencial da neurose obsessiva. Havia anos a relação entre mãe e filha era pouco amistosa. A filha não fazia caso da mãe, criticava-a com dureza e subtraía-se totalmente à sua influência. E aqui ele traz uma nota de rodapé. Certamente não adoto a posição de que a única etiologia da histeria é a hereditariedade, mas também não quero, em vista de publicações minhas anteriores, como a hereditariedade na etiologia das neuroses, de 1896, em que combati precisamente a tese acima, dar a impressão de que eu subestimo a hereditariedade na etiologia da histeria ou a considero dispensável. No caso da nossa paciente, o que foi comunicado sobre o pai e seus irmãos revela uma considerável carga patológica. E quem é de opinião que também estados patológicos, como o da mãe, são impossíveis sem predisposição hereditária, poderá falar, nesse caso, de uma hereditariedade convergente. Quanto à predisposição hereditária, ou melhor, constitucional, da garota, um outro fator me parece mais significativo. Mencionei que o pai tivera uma infecção sifilítica antes do casamento. Ora, uma percentagem notável dos pacientes que tratei psicanaliticamente tem pais que sofreram de TABs ou de paralisia. Graças à novidade de meu procedimento terapêutico, cabem-me apenas os casos mais severos que já foram tratados durante anos sem nenhum êxito. De acordo com a teoria de Herbert Fournier, pode-se considerar uma TABs ou paralisia como indicação de uma infecção luética no passado, algo que também constatei diretamente nesses pais em bom número de casos. No mais recente debate a respeito da prole de indivíduos sifilíticos, não vejo menção ao fato que minha experiência como neuropatologista me obriga a reconhecer que a sífilis do genitor deve ser levada em conta na etiologia da constituição neuropática dos filhos. Veja, essa é uma discussão muito interessante, mas que as pessoas, que é a coisa mais comum, as pessoas, quando elas se perguntam da origem de uma doença, se perguntar da hereditariedade, se perguntar da causa constitucional, a pessoa nasce com aquilo, desenvolveu na infância, desenvolveu numa primeiríssima infância, na vida primitiva, num estágio ainda bem primitivo de mente, de bebês, que aí os próximos autores vão discutir muito mais do que Freud, sobre a origem de algumas neuroses, ainda no primeiro ano de vida, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, nos primeiros dias de vida, na vida pré-natal. Se é na vida pré-natal, isso é hereditário, isso é uma formação. O que é isso? Veja, é uma discussão, um debate muito longo. Mas, de qualquer forma, eu sempre gosto de pensar e de responder de uma forma que parece que é muito simples, mas não é. Dizendo que, assim, de qualquer forma, nunca é uma coisa só. E compreender se é hereditário, se não é, também
não fecha a questão. É constitucional, é inato, já nasce com aquilo de fábrica, mas também é desenvolvido pelo ambiente, né? Vem de fábrica, mas pode ser desenvolvido ou não. Vir de fábrica significa o quê? Algo que os estudos nessa época ainda não podiam garantir, mas algo que hoje já se fala. Nasce com isso porque existe um desenvolvimento intrauterino também. Nasce com isso não significa veio da mãe e já é dado que vai ser assim. Quando nós dizemos tal neurose é hereditária, significa dizer que não tem jeito, se é filho dessa fulana neurótica, vai desenvolver, não há o que ser feito. Tudo isso ainda é muito discutível. E quando eu digo discutível, não a fim de encontrar uma resposta, mas a fim de que é uma questão que não é para ser fechada. Assim como a esmagadora maioria das questões psíquicas. Em psicanálise, nós não fechamos questões, nós deixamos questões em aberto. Porque se fecha uma questão, nós acabamos com a investigação. É aquela velha história, a resposta mata a pergunta. E nós não queremos, nós não temos o objetivo de matar a pergunta. A pergunta para nós, ela é tão importante. Porque enquanto temos uma questão aberta, nós temos trabalho a ser feito. Continuaremos a investigar. Se a pergunta é respondida, não há trabalho mais a ser feito. Vamos continuar agora. Ele fala do pai, fala da mãe, que é pouco relatada pela filha que ele conhece, pelo pai que ele conhece. A mãe ele não conhece, mas ambos não falam muito. Então, no caso clínico, há pouca referência, mas agora ele vai falar um pouco do irmão, né? Ele diz nesse parágrafo: o único irmão da garota, 1 ano e meio mais velho, havia sido, em anos passados, um modelo que a sua ambição procurava seguir. As relações entre os dois irmãos haviam afrouxado nos últimos anos. O jovem se empenhava em manter distâncias das desavenças familiares. Quando era obrigado a tomar partido, ficava do lado da mãe. Assim, a habitual atração sexual aproximara, de um lado, pai e filha, e do outro, mãe e filho. Ou seja, um Édipo bem clássico. Do jeito que é proposto, né? Então é um caso clínico que cai como uma luva num conceito que está sendo postulado, reafirmado. A filha é afetuosamente ligada ao pai e o filho afetuosamente ligado à mãe. Tendo posto até agora o contexto familiar, apresentando para nós o pai, a mãe e o irmão, agora Freud ele vai começar a falar de um histórico de doenças. Veja que a apresentação do caso clínico dele é o estilo da lógica médica, né? Apresentou o contexto familiar, agora o histórico de doença desde a infância. Ele começa: nossa paciente, a quem de agora em diante chamarei Dora, já mostrava sintomas nervosos com 8 anos de idade. Nesse tempo, ela sofreu de uma dispneia crônica, às vezes com acessos agudos, que primeiramente surgiu após uma breve excursão às montanhas, e por causa disso foi atribuída a um excesso de esforço. O problema cedeu gradualmente no curso de 6 meses, graças ao repouso e aos cuidados prescritos. O médico da família parece não haver hesitado um momento ao diagnosticar um transtorno puramente nervoso e excluir uma causa orgânica para a dispneia. Mas, evidentemente, achou tal diagnóstico compatível com a etiologia do esforço excessivo. Numa nota de rodapé, Freud coloca, né, sobre o provável motivo desencadeador dessa primeira doença, ver mais adiante. Então,
Ou seja, ele vai explorar mais essa doença inicial aos 8 anos. E aí ele vai falar agora de outras doenças da menina ao longo da infância. A menina passou pelas doenças infecciosas habituais na infância sem dano permanente. Como ela própria relatou, com a intenção de que isso representasse algo mais, habitualmente o irmão começava por ter uma doença num grau leve e em seguida ela fazia o mesmo, apresentava a mesma doença, só que com manifestações mais graves. Quando tinha cerca de 12 anos, surgiram-lhe dores de cabeça unilaterais, semelhantes a enxaquecas, e ataques de tosse nervosa, sempre juntos no início, até que os dois sintomas se separaram e tiveram cursos diferentes. A enxaqueca ficou mais rara e desapareceu aos 16 anos. Os ataques de tosse nervosa, que provavelmente haviam se iniciado com um simples catarro, permaneceram todo o tempo. Quando ela veio a mim para tratamento, tossia de forma característica. Não foi possível precisar o número desses ataques, mas eles duravam de 3 a 5 semanas, até alguns meses numa ocasião. Na primeira metade de um ataque desses, o sintoma mais importuno, ao menos nos últimos anos, era a completa perda da voz. Havia muito se estabelecer o diagnóstico de que se tratava de uma enfermidade nervosa. Os vários tratamentos costumeiros, inclusive hidroterapia e aplicação local de eletricidade, não surtiram efeito, que eram os tratamentos que a neurologia conhecia, né, para esse tipo de doença, que eles chamam de doença nervosa, seria o que nós chamamos hoje de doença psiquiátrica, só que à época não existia psiquiatria, somente a neurologia. Então, o tratamento, na época, hidroterapias, banheiras, né, e o eletrochoque, mas nada disso resolvia. Crescendo nessas condições, a menina se tornou uma jovem madura, independente em seus juízos, que se acostumou a zombar dos esforços dos médicos e, afinal, prescindiu do auxílio deles. De resto, ela sempre fora contrária a que se consultasse um médico, embora não sentisse aversão pelo médico da família. Toda sugestão de procurar um novo médico despertava sua resistência, e apenas a autoridade do pai a fez vir até mim. Né? Que Freud seria uma nova opção de tratamento para doenças neurológicas, uma opção alternativa, né? Fazia algo diferente do que os neurologistas andavam fazendo, com uma nova proposta de tratamento neurológico, que era o tratamento psicoterápico, o tratamento psicanalítico. Eu a vi pela primeira vez no início de verão, quando ela tinha 16 anos de idade. Ela estava com tosse e rouquidão, e já então propus um tratamento psíquico, que não foi feito, pois também esse ataque, que durou mais, acabou espontaneamente. No inverno do ano seguinte, após o falecimento da tia querida, ela se achava em Viena, na casa do tio e das primas, quando adoeceu e teve febre, o que foi diagnosticado como apendicite. Confira quanto a isso, na nota de rodapé ele diz, a análise do segundo sonho. Bem mais para frente aqui da nossa leitura. No outono que se seguiu, como a saúde do pai parecia autorizar essa decisão, a família deixou definitivamente a cidade de B e se mudou para o local onde se situava a fábrica do pai. Pouco menos de um ano depois, passou a morar permanentemente em Viena. Nesse meio tempo, aqui uma situação importante, né, que Freud descreve. Nesse meio tempo, Dora crescera e estava na flor da juventude.
Era uma moça de traços inteligentes e agradáveis, mas que causava preocupação aos pais. As principais características de seu estado doentio eram o ânimo deprimido e uma alteração no caráter. Era evidente que não estava satisfeita consigo e com seus familiares. Tratava hostilmente o pai e já não se entendia com a mãe, que queria absolutamente que ela participasse dos cuidados da casa. Evitava os encontros sociais, tanto quanto permitiam o cansaço e a desatenção de que se queixava. Ocupava-se em ir a palestras para mulheres e cultivava estudos relativamente sérios. Um dia os pais se horrorizaram ao encontrar, dentro ou sobre a escrivaninha da garota, uma carta em que ela se despedia deles, dizendo não conseguir mais suportar a vida. Aí veja uma nota de rodapé que Freud faz aqui. Como já informei, esse tratamento e, portanto, minha compreensão dos encadeamentos da história clínica permaneceu fragmentário. Logo, não posso dar esclarecimento sobre vários pontos, ou tenho de me limitar a indicações e suposições. Quando se veio a falar dessa carta, numa sessão, a garota perguntou, parecendo surpresa, como eles puderam achar a carta? Ela estava trancada em minha escrivaninha. Mas como ela sabia que os pais haviam lido esse esboço de uma carta de despedida, concluo que ela própria a fez cair nas mãos deles. O pai, sendo um homem perspicaz, imaginou que não havia séria intenção de suicídio por parte da garota, mas ficou abalado. E quando, um dia após uma banal discussão entre ele e a filha, esta perdeu a consciência pela primeira vez. Em mais uma nota de rodapé, Freud diz: creio que nesse ataque houve também convulsões e delírios. Mas, como a análise também não avançou até esse acontecimento, não disponho de uma recordação segura sobre ele. Essa perdeu a consciência pela primeira vez, num acesso que depois cedeu à amnésia. Determinou-se, apesar da relutância da garota, que ela deveria iniciar um tratamento comigo, depois desse ataque mais sério, né? É algo que não é incomum nos pacientes que nos procuram, indicados pela família. Olha, depois desse surto, eu não queria, eu relutei, mas depois desse surto, minha família me convenceu a vir. E agora Freud ele vai falar o que esse caso tem a ver com histeria, porque não parece, né, um caso típico de histeria semelhante aos outros casos dele publicados até aqui. Ele diz assim: o caso clínico que até agora esbocei não parece, no conjunto, digno de registro. Pequena histeria com os sintomas somáticos e psíquicos mais comuns. Dispneia, tosse nervosa, afonia, possivelmente enxaquecas, também ânimo deprimido, insociabilidade histérica e taedium vitae, provavelmente não muito sincero. Casos de histeria mais interessantes já foram publicados e com frequência descritos mais cuidadosamente, pois nada se encontrará nas páginas seguintes sobre estigmas da sensibilidade cutânea, limitações do campo visual e etc. Ou seja, já publiquei casos mais interessantes sobre histeria. Então, o que esse caso me fez trazê-lo à publicação? Permito-me somente observar que todas as enumerações de fenômenos raros e espantosos da histeria não nos fizeram progredir muito no conhecimento dessa enfermidade ainda enigmática. O que nos falta é o esclarecimento dos casos mais comuns e dos sintomas mais frequentes neles.
Eu ficaria satisfeito se as circunstâncias me tivessem permitido esclarecer inteiramente esse caso de pequena histeria. Após a experiência adquirida com outros pacientes, não duvido que meus recursos analíticos teriam bastado para isso. Em 1896, pouco depois da publicação dos meus estudos sobre histeria, o livrinho de capa rosa dessa série aqui, o primeiro das obras completas, em colaboração com o Dr. Breuer, solicitei a um eminente colega especialista sua opinião sobre a teoria psicológica da histeria ali exposta. Ele respondeu francamente que a considerava uma generalização injustificada de conclusões que podiam ser corretas para uns poucos casos. Ou seja, né, a opinião do colega dele é que assim, o que você está falando tem a ver com esses poucos casos que você publicou, mas não sei se dá para generalizar. Desde então, vi numerosos casos de histeria. Ocupei-me de cada um deles durante dias, semanas ou anos, e em nenhum desses casos deixei de notar os determinantes psíquicos postulados nos estudos sobre a histeria. O trauma psíquico, o conflito dos afetos e, como acrescentei em trabalhos posteriores, o abalo da esfera sexual. Tratando-se de coisas que se tornaram patogênicas pelo afã de ocultar-se, não se deve esperar que os pacientes as entreguem espontaneamente ao médico, nem satisfazer-se com o primeiro não, contraposto à investigação. E aqui uma nota de rodapé bem compridinha, mas vamos ler. Ele diz assim: eis um exemplo deste último caso. Um de meus colegas vienenses, cuja convicção de irrelevância dos fatores sexuais na histeria foi provavelmente reforçada por experiências desse tipo, decidiu-se por fazer a uma paciente, uma garota de 14 anos com perigosos vômitos histéricos, a embaraçosa pergunta de se ela, porventura, não tinha uma relação amorosa. É embaraçosa perguntar isso a uma garotinha de 14 anos, há 120 anos atrás, ou mais, né, é realmente bastante constrangedor. Mas aí ele continua. A menina respondeu que não, provavelmente com bem encenado espanto, e depois disse à mãe, com sua maneira desrespeitosa: imagine, aquele idiota me perguntou se eu estou apaixonada. Depois eu a recebi para tratamento. E revelou-se, não em nossa primeira conversa, claro, que ela havia se masturbado durante anos, com forte leucorreia, que tinha estreita relação com os vômitos, que finalmente se livrara do hábito, mas era atormentada na abstinência, por um violento sentimento de culpa, de modo que via todos os infortúnios que atingiam a família como punição divina por seu pecado. Além disso, estava sob a influência do romance da tia, cuja gravidez ilegítima, um segundo determinante para os vômitos, pensava-se que era felizmente ocultada da garota. Esta era tida como só uma criança, mas mostrou-se iniciada em tudo o que é essencial das relações sexuais. Veja que Freud, ele descobre com as histéricas a questão da sexualidade, mas é aqui nesse livro, ou seja, nessa mesma época, que ele publica a sua teoria sobre a sexualidade. Estou aqui tentando abrir no sumário aqui. Então, é em 1905 também que ele publica 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Ou seja, junto com essa publicação, no mesmo ano dessa publicação, o texto que estamos lendo, ele consolidou a sua
suas descobertas sobre a sexualidade. O que são os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade? As aberrações sexuais, ou seja, aquilo que nós consideramos como perversão, é inerente à sexualidade humana de forma geral. A sexualidade infantil, que a sexualidade não se dá início na puberdade, mas existe uma história prévia de desenvolvimento sexual desde a infância. E aí as transformações que se dão na puberdade, na adolescência, por assim dizer. E veja que a ideia da sexualidade inibida está intimamente ligada à negação da existência de uma sexualidade, está ligada diretamente à etiologia da histeria. E é isso que ele comprova aqui na nota de rodapé, dizendo que não, como o amigo dele havia dito, o colega dele havia dito, não tem a ver só com casos isolados de histeria, mas no geral está presente nos casos, e depois ele vai descobrindo, não só de histeria, mas das neuroses, né? Que a sexualidade está presente na vida da criança. E é nesse caso que ele coloca na nota de rodapé, uma inibição, porque imagina, ela só uma criança, está ali na raiz da manifestação da doença histérica. E mais do que isso, né, a mulher era tida como não tem sexualidade, desejos sexuais como o do homem, mas vai se descobrindo que ela tem. Negar que ela tem é o que gerava a manifestação histérica. Mas ele continua no relato, né? No caso de minha paciente Dora, e aqui você vê que é um caso de atendimento muito diferente, porque se trata de muitas informações obtidas através do pai, que é quem traz a paciente. Como nos casos de crianças e adolescentes que atendemos hoje. Mas mesmo assim nós nos voltamos mais à relação com o infante devido à questão da transferência, do sigilo, da confiança, da relação entre paciente e terapeuta. Mas Freud, ele precisa, né, dessas informações que são trazidas pelo pai, porque ele está postulando uma teoria, né? Então ele não depende só da situação ali analítica, ele quer colher informações para poder fazer o que ele está fazendo aqui e dar para nós de presente um caso, né? Então ele vai contar agora como que a gente vai ficar bem evidente para nós agora, como que o pai deixa claro um monte de coisa muito importante para o esclarecimento do caso de Dora. Ele diz, no caso de minha paciente Dora, graças à inteligência do pai, já aqui destacada, não precisei buscar eu mesmo o vínculo entre a enfermidade e a vida, pelo menos quanto à última forma da doença. O pai me informou que ele e sua família, enquanto estavam em B, aquela cidade, que eles mudaram por causa da doença do pai, haviam estabelecido uma amizade íntima com um casal que lá vivia desde vários anos. E aqui a influência dessa família é muito importante. Uma família que eles conhecem lá onde eles foram morar, que já morava lá há mais tempo. A senhora K havia cuidado dele em sua longa doença e assim conquistara sua perene gratidão. O senhor K, marido dela, sempre fora muito amável com sua filha Dora. Fizera passeios com ela quando estava em B. Dera-lhe pequenos presentes, mas ninguém viu algo errado nisso. Dora cuidara bastante dos 2 filhos pequenos do casal K. Fora quase uma mãe para eles. Quando o pai e a filha me procuraram há 2 anos, no verão, iam justamente viajar para ter com o casal K, que passava o verão em um dos nossos lagos nos Alpes. Dora permaneceria várias semanas com os K. O pai
voltaria após alguns dias. O Sr. K estava presente naqueles dias. Quando o pai se preparava para a viagem de volta, a garota afirmou de repente, bastante resoluta, que iria também, e conseguiu impor a sua decisão. Somente alguns dias depois, ela explicou sua estranha conduta ao relatar à mãe para que esta informasse ao pai que o Sr. K havia ousado, numa caminhada após um passeio de barco no lago, fazer-lhe uma proposta amorosa. Na vez seguinte em que o encontraram, o pai e o tio da garota tomaram satisfações ao acusado, que negou enfaticamente qualquer ato seu que pudesse fazer jus a tal interpretação, e lançou suspeita sobre Dora, que, conforme lhe dissera a senhora K, mostrava interesse por coisas de sexo e havia lido a Fisiologia do Amor de Mantegazza e livros semelhantes na casa deles à beira do lago. E acrescentou que, excitada por tais leituras, provavelmente ela havia imaginado a cena que narrara. Então agora começa o bololô da história, né? Veja, o Freud então começa esse parágrafo, tudo isso que eu li foi um parágrafo só, que o pai, por ser inteligente, percebeu uma relação entre uma coisa e outra. A forma da doença com uma história que Freud talvez teria trabalho para relacionar, associar, o pai já trouxe isso de forma dada. Não tenho dúvida, disse-me o pai, de que esse incidente é responsável pelo abatimento, a irritabilidade e as ideias suicidas de Dora. Ela exige que eu rompa relações com o casal K, sobretudo com a senhora K, que antes ela venerava. Mas não posso fazer isso, pois também acho que a história de Dora sobre a sugestão imoral dele é uma fantasia que a dominou. E agora vamos dar uma de Sherlock Holmes e descobrir quem está falando a verdade, quem está mentindo. É esse o papel do psicanalista? Além disso, uma sincera amizade me liga à senhora K, e eu não quero magoá-la. A pobre mulher é muito infeliz com o marido, do qual, aliás, não tem uma opinião muito boa. Também ela sofreu muitos dos nervos, e eu sou o seu único esteio. Com meu estado de saúde, creio que não preciso lhe assegurar que não há nada ilícito por trás dessa relação. Somos dois infelizes que, tanto quanto possível, confortam-se mutuamente pela amizade. O senhor sabe que nada tenho com minha mulher. Mas Dora, que herdou minha obstinação, não abandona o ódio ao casal K. O último ataque que teve foi após uma conversa, em que novamente me fez a exigência de não vê-los mais. Por favor, tente fazê-la mais sensata. Não harmonizava plenamente com essas afirmações o fato de que o pai, em outras ocasiões, havia buscado atribuir a maior culpa pela natureza insuportável da filha à mãe, que infernizava todos em casa com suas idiosincrasias.
Mas eu havia decidido, muito antes, adiar meu julgamento do estado real das coisas até ouvir também a outra parte. Então, quando um pai, uma mãe traz, né? E não é incomum uma esposa entrar em contato procurando terapia para o marido. E hoje em dia, com o advento das mensagens por áudio, às vezes entram em contato conosco e diferente de uma ligação ou de um encontro presencial, não dá para a gente fazer outra coisa. A pessoa já manda, ó, tô procurando terapia pro fulano por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. E a gente tem que respirar fundo. Deixa eu ouvir o tal fulano, né? E é isso que Freud vai nos contando. E agora ele vai tentar fazer uma espécie de associação ao que se vem. Portanto, ele diz, nessa próxima parte, a experiência com o Sr. K, a proposta amorosa e a consequente afronta à honra dela, teria proporcionado à nossa paciente o trauma psíquico que Breuer e eu havíamos enunciado como pré-condição indispensável para a gênese de um estado patológico histérico. Mas esse novo caso também mostra todas as dificuldades que depois me fizeram ir além dessa teoria. E isso aqui, não tem como eu não fazer esse comentário, porque é uma das coisas que eu sempre destaco, que é uma das coisas que eu acho mais bonita na psicanálise, em Freud particularmente, mas em como a psicanálise se desenvolve. E eu acho que isso é o que existe de mais bonito, ou talvez uma das coisas mais belas na psicanálise. Portanto, na minha opinião, o principal ingrediente de um fazer psicanalítico, que é essa flexibilidade ante ao que se vê, flexibilidade da teoria ante ao que se vê, é o deixar surgir, deixar aparecer, uma teoria que não é rígida, que não é engessada, mas que deixa aparecer os fatos, para então se fazer, se ampliando, se restringindo, se corrigindo, se refazendo ante ao que aparece. Ele diz que, a princípio, junto com Breuer, ele formulou, tem que ter um trauma psíquico de cunho sexual para que surja a histeria como doença. Mas ele fala, esse caso também mostra todas as dificuldades que me fizeram mudar essa teoria, ir além dessa teoria. Mas aí numa nota de rodapé ele coloca, fui além dessa teoria, mas não a abandonei. Isto é, hoje não digo que essa teoria seja errada, mas incompleta. Abandonei apenas a ênfase no assim chamado estado hipnótico que surgiria no doente por motivo do trauma e seria responsável pelo funcionamento psíquico anormal subsequente. Se for lícito, no caso de um trabalho em comum, fazer posteriormente uma separação de bens, eu gostaria de declarar que a tese dos estados hipnóticos, em que vários resenhistas viram o núcleo do nosso trabalho, nasceu exclusivamente da iniciativa de Breuer. Acho supérfluo e equivocado interromper com essa designação a continuidade do problema da natureza do processo psíquico que acompanha a formação dos sintomas histéricos. Ele fala, ó, o caso de Dora, ele está dizendo, mostra todas as dificuldades que me fizeram ir além da teoria do trauma, acrescidas por uma nova dificuldade de tipo especial. Pois, como frequentemente sucede nas histórias de casos da histeria,
O trauma que conhecemos da vida da paciente não serve para explicar a peculiaridade dos sintomas, para determiná-los. Não aprenderíamos mais, nem menos do conjunto se o resultado do trauma tivesse sido outros sintomas que não tosse nervosa, abatimento. Junte-se também a isso que uma parte dos sintomas, a tosse e a perda da voz, já tinha sido produzida pela doente anos antes do trauma. Lembra lá dos 8 anos de idade, né? E que suas primeiras manifestações se remontavam à infância, quando ela tinha 8 anos de idade. Portanto, se não quisermos abandonar a teoria do trauma, teremos de retroceder à infância, a fim de lá procurar influências ou impressões que ajam de forma análoga a um trauma. E é muito digno de nota que também a investigação de casos em que os primeiros sintomas não apareceram já na infância me levou a seguir a história da vida até os primeiros anos da infância. Uau! Depois que as primeiras dificuldades do tratamento haviam sido superadas, Dora me comunicou uma vivência anterior com o Sr. K. Vivência que ela prestava ainda mais a agir como trauma sexual. Ela tinha 14 anos na época. O Sr. K havia combinado com ela e sua esposa que elas iriam encontrá-lo em sua loja, na praça principal lá da cidade, principal de B, para dali assistirem a uma festa religiosa. Mas ele induziu a esposa a permanecer em casa, dispensou os empregados e se achava só quando a menina chegou à loja. Quando se aproximava o momento da procissão, ele pediu que ela o esperasse na porta, que ficava junto à escada para o andar de cima, enquanto baixava as corrediças externas. Em seguida, voltou e, em vez de passar pela porta, subitamente estreitou contra si a garota e aplicou-lhe um beijo nos lábios. Eita, Sr. K! Tal situação tenderia a provocar uma nítida sensação de excitamento sexual numa garota de 14 anos que nunca foi tocada. Mas Dora sentiu um forte nojo nesse momento. Desvencilhou-se do abraço e correu para a porta da loja. Apesar disso, continuou a ver o Sr. K. Nenhum dos dois fez menção dessa breve cena, e ela a teria conservado como um segredo até confessá-la no tratamento. Por algum tempo, em seguida, ela evitou ocasiões em que estaria só com o Sr. K. O casal K havia programado uma excursão de alguns dias, na qual também Dora tomaria parte. Após o beijo, na loja, ela recusou a participação, sem fornecer motivos. Nesta cena, a segunda mencionada, mas a primeira no tempo, o comportamento da garota de 14 anos já é completamente histérico. Toda pessoa que, numa ocasião para excitação sexual, tem sobretudo ou exclusivamente sensações desprazerosas, eu não hesitaria em considerar histérica,
seja ela capaz de produzir sintomas somáticos ou não. Explicar o mecanismo dessa inversão de afeto é uma das tarefas mais importantes e, ao mesmo tempo, mais difíceis da psicologia das neuroses. Eu próprio julgo ainda faltar uma boa parte do caminho para alcançar essa meta. Mas nos limites desse trabalho também, só poderei apresentar uma parcela do que sei. Veja, a psicanálise está em construção, não somente aqui, mas ela sempre está em construção. Por isso, tudo que se escreve em psicanálise é incompleto, ainda mais em 1905. Agora veja. Freud está falando que já se trata de uma histérica. Mesmo nessa segunda cena mencionada, é a primeira no tempo. Antes da situação em que o Sr. K lhe faz uma proposta amorosa, aqui o Sr. K já lhe beija. Só que nesse momento, quando ela tem 14 anos e ele a beija, ela sente nojo, ela relata, né? E se desvencilha do abraço. E por esse motivo, por causa desse beijo na loja, ela recusa participar de um passeio que ela faria com o Sr. K e com a Sra. K. Mas Freud fala que já se trata de uma histérica, porque para ele se trata de histeria, um momento de excitação sexual ser experimentado somente ou sobretudo com nojo, mesmo que não haja sintomas somáticos, como a gente sempre espera de um caso histérico. O nojo da excitação. E aí ele fala, explicar a inversão do afeto, uma excitação, ao invés de ser sentido como prazerosa, é sentido como nojo. Ele fala, explicar como isso se dá no psiquismo é o que ele considera mais difícil. E ele vai falar disso, mas considera que vai falar só de uma parcela daquilo que ele já sabe, ainda que ele admita que ele não sabe tudo, não sabe muito ainda. Mas veja que estudar histeria é a raiz do estudo psicanalítico. Porque é a partir do estudo psicanalítico que a psicanálise se faz. E aí ele continua, então, no parágrafo seguinte. Vamos lá. Enfatizar a inversão de afeto ainda não basta para caracterizar o caso de nossa paciente Dora. É preciso também dizer que houve um deslocamento da sensação. Então ele está falando, não é só a inversão de afeto. Além da inversão de afeto, houve um deslocamento da sensação. O que ele quer dizer com deslocamento? Veja, deslocamento é um conceito importante na psicanálise. Em vez da sensação genital, que certamente não faltaria numa garota saudável em tais circunstâncias, nota de rodapé, a apreciação dessas circunstâncias será facilitada para o esclarecimento que ainda virá. Não faltaria numa garota dessa idade, que é saudável, a sensação genital. Ocorre nela a sensação desagradável, que é própria da mucosa da entrada do canal digestivo, o nojo. Certamente a estimulação dos lábios pelo beijo influiu nessa localização, mas creio discernir outro fator atuante. Vamos lá, mais uma nota de rodapé. Certamente, a náusea de Dora com esse beijo não teve causas acidentais, pois ela não deixara de lembrá-las e mencioná-las. Por acaso, conheço o Sr. K. É a mesma pessoa que acompanhou o pai
da paciente até meu consultório. Um homem ainda jovem de aspecto atraente. Né? Eu acho que o caso de Freud aqui é um prato cheio para quem atende em cidade pequena, né? Todo mundo conhece todo mundo. Mas veja que Freud está falando do deslocamento para esse enjoo, essa ânsia. Então a sensação que ela deveria sentir seria uma sensação genital, mas ela sente aqui. E que a estimulação dos lábios pelo beijo influiu nessa localização. Mas ele crê que ele discerne o fator atuante. Qual que é o fator atuante? E ele faz questão de falar que ele conheceu o cara porque ele viu que é um cara jovem e atraente. Seria justificável, por exemplo, se tratasse de um velho feio. Mas não é do que se trata. Então ele vai aqui dando dados para nós, né, para entender esse nojo. O nojo, então, sentido por Dora, não se tornou um sintoma permanente. Mesmo na época do tratamento, estava presente só de forma potencial, por assim dizer. Ela comia mal e admitiu alguma aversão à comida. Mas aquela cena havia deixado outra consequência. Uma alucinação sensorial, que de vez em quando reaparecia também durante seu relato. Ela afirmava ainda sentir naquele momento a pressão daquele abraço na parte superior do corpo. Veja o que é que ele está chamando de alucinação sensorial. Ela sente a pressão do abraço sem estar sendo abraçada. Conforme certas regras que conheço da formação de sintomas, juntamente com outras peculiaridades da paciente, de outro modo inexplicáveis. Por exemplo, ela não queria passar por nenhum homem que estivesse em animada ou afetuosa conversa com uma mulher. Fiz a seguinte reconstrução do que aconteceu naquela cena. Acho que ela sentiu no abraço impetuoso não somente o beijo em seus lábios, mas também a pressão do membro ereto contra o seu corpo. Essa percepção que a chocava foi eliminada, reprimida na lembrança e substituída pela sensação inócua da pressão sobre o tórax, que recebia da fonte reprimida a intensidade exagerada. Portanto, um novo deslocamento da parte inferior para a parte superior do corpo. Por outro lado, tem uma nota de rodapé, mas eu vou terminar o parágrafo. Por outro lado, a compulsão do comportamento se formou como se proviesse da lembrança inalterada. Ela não gostava de passar por nenhum homem que lhe acreditava estar sexualmente excitado, pois não queria ver de novo o sinal somático da excitação. Na nota de rodapé, quando ele fala do deslocamento da parte inferior para a superior do corpo, Freud diz assim: tais deslocamentos não constituem uma suposição para os fins dessa explicação. Porque aí fica fácil, né? A gente enfia qualquer coisa numa história clínica e fala, não, mas o que isso aqui tem a ver com aquilo? Aí fala, não, é que houve um deslocamento. Aí ele fala que não é assim. Mostram-se isso sim, como um requisito indispensável para toda uma série de sintomas. Desde então encontrei o mesmo horror de um abraço sem beijo numa jovem que me procurou devido a um súbito esfriamento, com grave abatimento de ânimo, em relação ao noivo de quem antes era muito apaixonada. Não houve dificuldade em fazer remontar a sensação de horror a uma ereção do noivo, percebida
mas eliminada da consciência. Freud continua. É digno de nota que temos aqui 3 sintomas. Agora ele vai explicar melhor para nós. Vamos destrinchar isso aqui. 3 sintomas. O asco, a pressão na parte superior do corpo que ela sente e o medo de homens conversando animadamente. Quando ela viu algum homem conversando com uma mulher. Que procedem de uma única vivência e que apenas a inter-relação desses 3 fenômenos possibilita a compreensão de como se formam os sintomas. Então, esse caso ilustra para nós a formação de um sintoma. Então, nós temos 3 sintomas. O asco, o nojo, a náusea, a pressão na parte, né, a alucinação de pressão, da pressão na parte superior do corpo e o medo de homens conversando animadamente. O nojo corresponde ao sintoma de repressão na zona erógena dos lábios, viciada pelo hábito infantil de chupar, como veremos. Então, o nojo vem disso. Do que? Uma repressão de um prazer oral. A pressão do membro ereto provavelmente acarretou uma mudança análoga no órgão feminino correspondente, o clitóris. E a excitação dessa segunda zona erógena foi fixada mediante deslocamento na simultânea sensação de pressão no tórax. Então, um deslocamento, né? Da pressão que ocorre ali no clitóris, na excitação do clitóris, para um deslocamento de uma pressão saindo ali do aquilo que seria uma excitação no clitóris se desloca para uma pressão no tórax. E o medo de homens possivelmente excitados, um homem conversando de forma animada com uma mulher, sentido como um homem possivelmente excitado, segue o mecanismo de uma fobia para guardar-se de uma revivescência da percepção reprimida. Ou seja, não quero ver um homem excitado. Então ela tem medo de qualquer homem um pouco animado conversando com uma mulher. Então, o mecanismo da fobia, uma proteção de qualquer coisa que me faça reviver aquela cena. A fim de provar que essa complementação dos fatos era possível, perguntei à paciente com a máxima cautela se tinha algum conhecimento dos sinais físicos de excitação no corpo de um homem. A resposta, no tocante ao momento da pergunta, foi sim. Em relação à época do episódio, ela achava que não. Desde o início, tive enorme cuidado em não transmitir a essa paciente nenhuma informação no âmbito da sexualidade, não por escrúpulos morais, mas porque pretendia submeter a um teste rigoroso minhas premissas no caso. Eu não queria ser sugestivo. Assim, eu só chamava uma coisa pelo nome quando as alusões muito claras da paciente tornavam pouco arriscada a tradução direta. Sua resposta era sempre imediata e franca. Já sabia aquilo, mas de onde o sabia era um enigma que suas lembranças não resolviam. Ela esquecera a origem daqueles conhecimentos. E ele coloca uma nota, né? Confira para a gente conferir o segundo sonho. Lá para frente a gente vai entender melhor. Se me é lícito imaginar desse modo a cena do beijo na loja, chego à seguinte derivação para o nojo. Aqui, nota, né? Aqui, como em todos os casos semelhantes, não se deve esperar uma, mas várias causas. Uma sobredeterminação. Sempre, gente. É a minha frase, uma das frases que eu mais uso. Nunca é uma coisa só.
Assim como eu falei há pouco sobre a hereditariedade, nunca é uma coisa só. Causas de um sintoma nunca é uma coisa só. E aqui ele vai falar sobre a conclusão que ele chega sobre o nojo. A sensação de nojo parece ser, originalmente, a reação ao cheiro, depois também à vista dos excrementos. Mas os genitais, em especial o membro masculino, podem lembrar as funções excrementícias, pois o órgão, além da função sexual, serve também à da micção. De fato, essa é a de conhecimento mais antigo, e a única que se conhece no período pré-sexual. Assim, o nojo se inclui entre as manifestações afetivas da vida sexual. Aqui, como ele coloca aqui, sempre em latim, né? Eu sempre procuro na nota de rodapé. O entre urina e fezes nascemos é a frase que muitos atribuem a Santo Agostinho e alguns a São Bernardo de Claraval. Então, em português, o entre urina e fezes nascemos é inerente à vida sexual e não pode ser separado dela, não obstante todo o esforço da idealização. Agostinho, ele tinha uma ideia muito contra a sexualidade, né? A ideia levantada pela Igreja Católica na Idade Média, né? De que o sexo é um pecado, de que o sexo é um pecado necessário para a reprodução, de que o sexo, quando feito por prazer, é um pecado, de que o plano original de Deus seria que a reprodução da espécie humana não acontecesse através do ato sexual, de que o ato sexual é uma consequência da queda. Então essa ideia era defendida por Agostinho. Por isso que o nojo, né? O nojo ligado à relação sexual. E aí por isso ele cita essa frase, entre urina e fezes nascemos. Porque ele está explicando como o pênis traz a excitação, mas também tem uma conotação de nojo, porque dele o pênis tem a função mictória. E ele continua, mas quero enfatizar expressamente o ponto de vista de que não considero resolvido o problema com a indicação dessa via associativa. O fato de essa associação poder ser despertada não quer dizer que seja despertada. Não o é em circunstâncias normais. O conhecimento das vias não torna supérfluo o conhecimento das forças que a percorrem. E aqui uma nota de rodapé para nós fecharmos aqui a leitura dessa parte do quadro clínico que depois seguiremos. Freud diz assim na nota: nessas observações há muito que é típico e válido para a histeria em geral. O tema da ereção resolve alguns dos mais interessantes sintomas histéricos. A atenção feminina aos contornos dos genitais masculinos, perceptíveis através das roupas, se torna, após sua repressão, o motivo de muitos casos de timidez e medo da sociedade. A ampla ligação entre o sexual e o excrementício, cuja importância patogênica dificilmente pode ser exagerada, serve de base para grande número de fobias histéricas. Então, o caso Dora, ele é muito... É um exemplo muito importante para nós da histeria. A histeria, nós costumamos dizer, de uma forma bem superficial, que alguns dizem que não existe mais, ou que é muito pouco, mas não é um funcionamento histérico em homens e em mulheres hoje. A questão é que não aparecem como aparecia
aqui e lá nos casos apresentados naquele primeiro livro, né? Estudos sobre histeria. Mas, de qualquer forma, é importante notar que a histeria é o primeiro grande objeto de estudo de Freud. Dele, ele tira muitas lições que para ele, primeiramente, tinha a ver com aquele caso, depois ele amplia e percebe que serve para as histéricas, que é aquele colega que fala as histéricas que você atendeu, não é para todas, mas ele entende que serve para a etiologia da histeria no geral, e depois ele amplia que exemplifica o funcionamento de todas as neuroses. O funcionamento a gente amplia para todos os sintomas. E depois ele amplia mais ainda. Gente, tudo que eu descobri com as histéricas exemplifica o funcionamento mental, o funcionamento psíquico normal humano. Os sintomas histéricos estão ligados à repressão sexual. E é uma grande bobagem a gente achar que porque não existe essa influência na sociedade de hoje, de uma igreja católica, a influência do sexo como pecado, da ideia do sexo como pecado, que não existe repressão. Existe muita repressão, mas não só uma repressão social, como o senso comum fala da repressão sexual, mas existe uma repressão psíquica, da sexualidade ligada à sujeira. Isso está presente em nós, está presente em nossos pacientes. Então, sim, a minha opinião é que nós temos muito que aprender com o caso Dora, com os casos freudianos, com a proposta de Freud, até para podermos ampliar o conhecimento psicanalítico a partir de outros autores psicanalistas, a partir do que Freud vai desenvolver nas próximas décadas. Aqui a gente está em 1905, mas nas próximas décadas ele vai desenvolver muita coisa a partir disso aqui que estamos lendo. E os outros autores a partir disso e muito mais que vem adiante. Eu interrompo aqui, ainda vamos fazer talvez mais 2 vídeos na leitura só desse primeiro capítulo, que ele apresenta o caso clínico. E então leremos o primeiro e por fim o segundo sonho, por fim ainda um vídeo da leitura comentada do pós-fácil. Aguardo você então no próximo vídeo.